Olá, eu estou realmente feliz de poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho visto na palavra de Deus. E eu falo isso com sinceridade de coração, porque eu era alguém que não gostava de ler, era alguém que não gostava de estudar, era alguém que nunca me imaginava numa situação que eu pudesse estar ensinando, que eu pudesse estar compartilhando. A última coisa que eu queria ser na minha vida era ser professor. E quando eu olho hoje para a minha vida, eu vejo realmente o favor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, que tem me trazido até este lugar para poder compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido. Hoje, a nossa busca, o nosso estudo vai ser sobre o fato de Deus ser criador. Nós estamos nessa série de estudos sobre quem Deus é e hoje vamos olhar e descobrir mais verdades sobre o nosso Deus, que vai nos ajudar a conhecê-lo melhor, a adorá-lo melhor e viver uma vida melhor para Ele. Como eu sempre gosto de fazer, buscando o significado da palavra na nossa língua, criador significa que ou aquele que cria ou criou. Primeiro, inventor, autor. Criador é sinônimo de pai, fundador, instituidor. Criou o mesmo que estabeleceu, produziu, educou, fabricou, gerou, compôs, concebeu, imaginou e inventou. Pensando sobre esses significados da palavra, eu quero agora junto com você olhar para alguns textos que vão confirmar que Deus é criador e vamos ver o que isso significa e com o que isso está relacionado. Olha o que diz em Gênesis 14, 22. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Deuteronômio 32, 6. É assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante. Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Jó 9, 9. Ele é o criador de todos os grupamentos estelares, a Ursa, o Órion, as Pleiades e as magníficas constelações do sul. Provérbios 14, 31, oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Eclesiastes 11, 5 diz: Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Então, olhando para esses versos, nós vemos que Deus é criador e isso significa, ele é chamado muitas vezes nas escrituras de o criador dos céus e da terra. Aqui fala sobre a realidade que Deus criou, né? Duas atmosferas diferentes, dois lugares diferentes, dois lugares distintos para revelar quem ele é. Né, dois lugares que são realidades superiores, os céus, e realidades inferiores à terra, mas dois lugares distintos, mas que têm uma interação e que revelam quem o nosso Deus é. Quando nós olhamos para os céus, nós temos poucas informações a respeito dos céus. Conhecemos aqui mais, como vamos ver aqui, o céu na questão do universo, na questão das estrelas, na questão da criação do Senhor. Mas nós temos informações limitadas a respeito dos céus do Senhor. Sabemos que é o lugar da habitação do Senhor, o lugar dos seus anjos, dos seres que Ele criou, mas temos informações, poucas informações para poder ir mais profundamente sobre isso. Agora, quando olhamos para a Terra, nós vemos um lugar onde nós habitamos e que nós temos mais conhecimento do que existe aqui. São realidades, né, inferiores no sentido da Terra, mas que nós conhecemos mais. E mesmo assim, ainda nós conhecemos pouco. Mesmo assim, quando nós paramos para pensar no tanto de coisa que existe sobre a Terra, o tanto de coisa que existe sobre a criação, o nosso conhecimento ainda é pequeno quanto às realidades que o Senhor criou, né, no sentido de céus e terra. Quantas coisas Ele criou, realidades diferentes, realidades distintas, realidades que apontam para quem o criou, para o seu Criador. Então, o Senhor é Criador e aqui a Escritura mostra que ser Criador é ele ser também como pai, né? Criador e pai são semelhantes aqui no sentido de que Deus é um pai. Nós já estudamos isso aqui e vemos que o pai tem a ver com o fato de Deus criar, o fato de Deus gerar, mas não somente de gerar, não somente de dar a existência, mas de acompanhar essa criação. Né? Quando fala aqui
que ele remiu e ele estabeleceu, ele foi como um pai para o seu povo, está falando sobre aquele pai que realmente tem um compromisso de poder acompanhar um processo de crescimento, um processo de amadurecimento, um processo de criação. Um pai verdadeiramente pai não é aquele que somente cria, não somente faz, mas ele está presente para acompanhar e para dar todo o suporte que o filho vai precisar no processo e na jornada da sua vida. Quando fala que remiu, fala sobre um livramento, sobre um resgate, sobre o pai que está presente para poder livrar os seus filhos dos perigos. E quando fala estabeleceu, fala de um pai que está dando ordens, que está ordenando o seu filho para que ele ande no caminho bom, ande num caminho reto, um caminho agradável. Então aqui, quando a Escritura fala que o Senhor é o Criador, isso tem muita relação com o fato dele ser pai, dele estar ali para remir, ele estar ali para livrar dos perigos e estar ali para estabelecer a sua criação, estabelecer os seus filhos. O Senhor é Criador, e aqui há uma informação interessante que Ele é o Criador de todos os grupamentos estelares, Ele é o Criador das estrelas, Ele é o Criador dos universos, Ele é o Criador das magníficas constelações. Isso é muito incrível. Uma vez eu ouvi uma informação científica de que existia, mais ou menos, aproximadamente, dizem eles, os cientistas, mais de 1 sextrilhão de estrelas. Isso eu não consigo nem mensurar, eu nem sei o que isso significa, mas no sentido de que há incontáveis estrelas. E aí a gente começa a pensar sobre isso e vai muito além do que a gente pode alcançar, mas uma coisa interessante é que a Escritura diz que o Senhor, Ele chama as estrelas pelo nome. E elas comparecem diante dele, o Senhor chama as estrelas pelo nome. E olha quantas estrelas há, incontáveis estrelas, nós não conseguimos contar. E elas revelam o quanto esse Criador é magnífico, o quanto esse Criador é grande, o quanto esse Criador é poderoso. Então olhamos para o fato do Senhor ser Criador e vemos a sua grandeza nas coisas que Ele criou. Cada estrela tem um formato, as constelações elas têm às vezes um desenho, elas estão agrupadas e elas estão comunicando algo. Elas são específicas, algumas têm uma coloração diferente, algumas têm um formato diferente, outras emitem sons e cada uma emite um som diferente. Eu não sou um astrólogo para poder falar sobre isso, eu não estudo astronomia, mas nós podemos saber e aqui olhar para a palavra e ver o quanto o Senhor é magnífico na sua criação. O Senhor é Criador e uma coisa muito interessante que eu vi aqui é que Ele está intimamente relacionado, intimamente se identificando com a sua criação. Aqui a Escritura diz assim que quando alguém oprime o povo, o próprio Deus, o seu Criador, é ultrajado, o próprio Deus é ofendido, o próprio Deus é tratado com desprezo, o próprio Deus é desconsiderado, é desonrado quando se oprime o seu povo, a sua criação. Isso fala sobre como Deus se identifica com aquilo que Ele criou. Ele simplesmente está, ele está intimamente ligado com aquilo, ele sente, ele tem emoção naquilo que ele fez, tem as suas mãos, tem a sua identidade, tem as suas digitais naquilo que ele fez. Quer dizer, o Senhor está intimamente ligado tanto quando acontece algo ruim com a sua criação, mas quanto acontece algo bom. Quando ele diz aqui que quando o pobre é tratado com bondade, ele é honrado. Isso quer dizer que o Criador está ligado intimamente com a sua criação. Há sentimentos naquilo que Ele criou. Ele não simplesmente criou e deixou, mas Ele criou e tem afeto por aquilo que Ele criou. Realmente Ele sente quando a sua criação é tocada, quando se faz o mal para a sua criação, o mal é feito para Ele. Quando se faz o bem para a sua criação, o bem é feito para Ele, porque Ele está intimamente ligado, sentimentalmente ligado com aquilo que Ele criou. O Senhor é Criador. E uma coisa muito interessante e gloriosa é que a Escritura diz que Ele é o Criador de tudo o que há e que não se pode compreender as suas obras. Esse verso é incrível porque diz assim como você não sabe o caminho do vento e você também não sabe como um espírito entra dentro de uma criança que está no ventre da sua mãe, assim você também não pode compreender as obras de Deus, porque Ele é o Criador de tudo o que há. No sentido do tamanha grandeza e o poder que Ele tem nas suas obras. Uma coisa muito interessante que eu estava pensando sobre isso é que nós olhamos e vemos, Deus é Criador de tudo que há. Mas aí de repente nós olhamos, por exemplo, para um objeto, olhamos para um relógio e falamos, mas Deus não criou esse relógio. Mas quando nós paramos para refletir, nós vemos que tudo bem, Deus não criou um relógio dessa forma aqui como eu tenho aqui, mas Ele criou a matéria-prima que foi feita esse relógio, os elementos físicos e básicos para se construir um relógio como esse, veio dele. Ou mais,
o ser humano que criou, que idealizou, projetou e fez com que esse relógio acontecesse, fez com que esse microfone aqui pudesse existir da forma que existe, ele foi criado pelo Senhor. Então, de uma certa forma, de uma forma geral, o Senhor é criador de tudo o que há. Ah, mas foi o homem que criou isso. Tudo bem, o homem criou a partir de algo que já existia. Ele criou a partir de algo que já existia. E isso já é uma coisa incrível. Agora, quando nós olhamos para o nosso Deus como Criador e vemos que Ele cria a partir do nada, como diz as Escrituras, a partir do nada, pelo poder da sua palavra, Ele trouxe esse mundo que nós podemos tocar e sentir através da sua palavra. O invisível chamou à existência aquilo que nós podemos ver. E isso é incrível. Eu quero olhar junto com você agora para algumas características do Criador, para que a gente possa conhecer o nosso Criador de uma forma melhor e muito interessante. Olha o que diz em Jó 4,17. Pode um ser mortal ser perfeitamente justo diante de Deus? Pode o ser humano se conservar puro em seus caminhos sob o olhar do Criador? Jó 40,19, ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus. Contudo, seu Criador pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. Salmo 121:2, o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Isaías 40:28, não sabes, não ouviste que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Aqui nós vemos uma característica muito interessante do nosso Criador. Ele está de olho na sua criação. A sua criação está sobre o olhar do Criador. Isso é muito interessante porque, mais uma vez, vai mostrar que o nosso Deus não somente cria, mas Ele permanece olhando para a sua criação. Ele está de olho, quer dizer, Ele está vendo, Ele está atento ao que está acontecendo. Por quê? Para poder ver o que de fato está acontecendo, para poder fazer os ajustes que é necessário ser feito, para poder fazer as intervenções que são necessárias ser feitas. Então o Senhor, quando olha para a sua criação, Ele está com o seu olhar na sua criação, significa que Ele presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Ele está vendo para poder agir, para poder ajustar, para poder intervir. E isso é uma coisa interessante. Nós vemos quando as pessoas criam, o ser humano tem a capacidade incrível de criar coisas incríveis. E nós vemos, por exemplo, quando o ser humano cria aplicativos, nós vemos que ele está ali de olho, acompanhando tudo que está acontecendo no aplicativo para poder fazer atualizações, para que aquilo possa melhorar ainda mais. Nós sabemos que tudo que Deus faz é perfeito, mas numa estrutura de mundo como nós vivemos, depois da queda do pecado, Deus está de olho sobre a criação dele para fazer os ajustes necessários, para fazer as mudanças e as atualizações que precisam ser feitas e que são necessárias. Outra característica do nosso Criador é que Jó diz aqui, falando sobre um animal incrível que Deus criou, um animal poderoso que inspira medo, inspira terror. Jó falando que ele é uma obra-prima dos feitos de Deus, mas contudo, o Senhor chega a qualquer momento e domina ele a qualquer momento. O animal mais feroz, mas o Senhor domina a qualquer momento. Essa é uma informação, uma característica interessante sobre o nosso Criador, é que ele tem domínio a qualquer momento sobre todas as coisas que ele criou. Nada foge e está longe do alcance e do domínio do nosso Criador. O Criador, ele é o único que tem domínio completo e domínio absoluto sobre tudo aquilo que ele criou, e isso é incrível. Outra característica do nosso Criador é que ele vem em socorro à sua criação. Um fato muito incrível e interessante é que socorro fala sobre uma ajuda, socorro fala sobre um auxílio, sobre vir diante de uma necessidade, diante de um problema para resolver. E aí nós pensamos, quem pode ser melhor para socorrer, para ajudar e auxiliar na resolução de um problema do que o próprio Criador daquela situação, daquela coisa? Quando nós temos um problema com algum aparelho, com algum objeto que nós temos, a quem nós vamos recorrer normalmente? A qual é o lugar mais seguro que nós podemos levar aquele equipamento para que ele possa ser ajustado, para que ele possa ser arrumado? Quem pode resolver o problema daquele equipamento? Aquele que o criou. Então, quando nós olhamos para a criação e vemos a criação com necessidades de intervenção, de ajuda e de auxílio, quem é que pode socorrer essa criação?
A resposta está aqui na Escritura, é o próprio Criador. Ele vem em socorro da sua criação para poder solucionar todos os problemas, porque ninguém conhece a criação melhor do que ele. E isso é uma coisa incrível. Outra característica do nosso Criador, ele é alguém que não se cansa. Ele é alguém que não fica exausto. Ele é alguém que a sua sabedoria é insondável e que o seu conhecimento é incompreensível. Isso é tão interessante porque quando nós olhamos para uma criação do homem, uma criação humana complexa, seja lá um computador, seja lá um celular, seja lá outras coisas que são mais complexas, a gente fica assim, meu Deus, como que a pessoa conseguiu fazer aquilo? Como que ela conseguiu criar aquela coisa? Como que ela conseguiu? É tão complexo, é tão difícil, como ele conseguiu fazer isso? E quando eu olho para muitas coisas, muitas criações do ser humano, eu vejo isso. E aí nós olhamos para Deus, o Criador, e quando nós olhamos para aquilo que ele criou, realmente nós ficamos maravilhados, porque a sua sabedoria é insondável, o seu conhecimento é incompreensível, vai além daquilo que nós podemos ver e além daquilo que nós podemos entender perfeitamente e plenamente. Agora, quero fazer aquela pergunta que é uma pergunta prática, que chama a nossa atenção para coisas que o Senhor está nos chamando para que a gente possa se atentar e para que a gente possa prestar bastante atenção e praticar sobre as nossas vidas. O que o Criador quer de nós? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós, para que a gente possa entender melhor o que Ele está querendo de nós. Jó 32:22 diz: porquanto não sou bajulador, pois se assim fosse, o meu Criador em pouco tempo me retiraria da terra. Salmo 95:6: vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Salmo 149:2: alegre-se Israel no seu Criador, os filhos de Sião exultem em seu rei. Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Isaías 54:5: pois o teu Criador é o teu esposo, e Yahvé, o Senhor dos exércitos, é o seu nome. O Santo de Israel e seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Aqui nós nos perguntamos o que o Criador quer de nós e vemos que o Criador quer que a gente entenda e tenha em nós esse senso de pertencimento, de que nós, como aqui Jó, reconhece que pertence ao Senhor. Que nós somos dele, ele nos fez, ele nos criou e por isso nós somos dele, pertencemos a ele e muito mais do que isso, ele tem todos os direitos sobre nós. Jó disse aqui, se eu fosse um bajulador, em pouco tempo ele me retiraria da terra, quer dizer, reconhecendo que o Senhor, como Criador, tinha autoridade para a qualquer momento tirar a vida dele da existência, tirar ele da terra. Então o Senhor quer que a gente tenha um senso de pertencimento, de que a gente entenda que a gente pertence ao nosso Criador, somos dele, ele tem todos os direitos autorais sobre nós, porque foi ele que nos criou. O que o Criador quer de nós? O Criador quer que a gente vá até ele. Ele está nos chamando para ir para ele, para ir para mais perto dele. E aqui em uma atitude de adoração, em uma atitude de se prostrar, em uma atitude de se ajoelhar, quer dizer, reconhecendo a grandeza, a dignidade, a majestade desse Criador. Quando nós olhamos para as criações do Senhor, nós vamos até ele, nós adoramos, prostrados, ajoelhados, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, o quanto ele é maravilhoso. Nós nos perguntamos o que o Criador quer de nós. O Criador quer que a gente se alegre nele, que a gente realmente exulte em quem ele é. A alegria fala sobre um contentamento, a alegria fala sobre um prazer intenso, a alegria fala sobre nós estarmos realmente felizes com o Senhor por tudo aquilo que ele é como Criador. Então aqui o Senhor está nos chamando e o que ele quer de nós é que a gente se alegre nele, pelo fato dele ser o Criador, pelo fato da gente olhar para as grandezas dele, para a criação dele e vermos que ele é o Criador e exultar nisso, quer dizer, ter uma alegria muito grande por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Nos perguntamos o que o Criador quer de nós e aqui nós vemos que o Criador quer que a gente se lembre dele,
Que a gente se lembre dele, aqui fala nos dias da nossa mocidade, quer dizer, nos dias que nós somos ainda jovens, né? Talvez você possa se encontrar numa situação que se você diz, mas Mike, eu não sou mais jovem. Tudo bem, que você possa se lembrar do Senhor agora, nesse tempo presente, mas o fato é que a gente se lembre do nosso Deus em todas as coisas que a gente fizer, que a gente se lembre do nosso Criador em todos os momentos, e nós não nos arrependeremos de ter feito isso. Às vezes nós somos novos, jovens, e falamos assim, quando eu ficar mais velho, eu mesmo já disse isso, quando eu ficar mais velho eu vou buscar esse Deus, eu vou servir esse Deus, mas o fato é que esse Deus está nos chamando para agora, servir a Ele agora, lembrar-se dEle agora, e é isso que Ele quer de nós. Ele quer de nós que a gente entenda que Ele nos criou, não somente por criar, como nós falamos aqui. Deus não faz uma coisa simplesmente por fazer, Ele faz. E aqui, como a Escritura revela Ele como um criador e esposo, Ele faz algo para poder se relacionar. Ele nos criou para poder se relacionar conosco intimamente e se relacionar conosco eternamente. Esposo aqui traz essa revelação de intimidade, de duração, de tempo de relacionamento íntimo com Ele. E isso é incrível, é isso que o Criador está nos chamando para ser, e é isso que o Criador quer de nós. Por fim, eu trouxe várias referências aqui sobre a Antiga Aliança, sobre o Velho Testamento, a respeito desse assunto. E talvez você pergunte, Mike, o que o Novo Testamento, a Nova Aliança, fala sobre este assunto? Olha o que diz em Mateus capítulo 19, verso 4. E Jesus lhe explicou, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Romanos 1, 25, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 9, 20, todavia quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? 1 Pedro 4,19, portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Aqui nós vemos as revelações da Nova Aliança sobre o nosso Criador. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento apontam para as mesmas verdades. Um complementa o outro e traz uma revelação plena e completa que a gente precisa saber sobre o nosso Criador. Aqui a Escritura fala assim que o Senhor, o Criador, os fez homem e mulher. Isso é muito interessante porque mostra que o nosso Criador, ele faz seres específicos. Seres que cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu propósito. Ele fez homem e ele fez mulher, cada um para servir a algo, cada um distinto do outro, mas ambos se complementam, ambos se completam e forma algo incrível, algo maravilhoso, que faz a capacidade do próprio homem junto com a mulher dar uma nova vida, ser imagem e semelhança do Senhor na criação, ter a capacidade de criar, ter a capacidade de conceber através da sua união íntima, como Deus faz, eles também fazem. Então o nosso Deus fez homem e mulher, especificamente cada um na sua estrutura, cada um a sua forma, para poder revelar a sua criação, para poder compartilhar conosco a sua criação. Faz coisas específicas para propósitos específicos e nada e nem ninguém pode mudar essas verdades. Ainda que tentem, não pode se mudar essas verdades que são eternas, essas verdades que realmente são realidades, são fatos comprovados e confirmados e maravilhosos. O Criador, aqui a Escritura diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador. Uma coisa muito interessante que nós vamos ver por toda a palavra de Deus é que o Criador, ele tem um lugar específico, um lugar digno, um lugar que pertence só a Ele. E objeto nenhum criado, ser nenhum criado pode tomar esse lugar que pertence somente a Ele. O Criador é o único digno de adoração. Por quê? Porque Ele é o único que tem os direitos sobre aquilo que Ele criou. Objeto nenhum que foi criado pode tomar o lugar do Criador. Seres nenhum pode tomar o lugar do Criador. Aqui a Escritura diz que muitos trocam a verdade pela mentira, adoram objetos e seres em lugar do Criador.
Nós estamos em um tempo onde as pessoas estão evidentemente cumprindo essa palavra, adorando, gastando a sua vida, dedicando a sua vida, muito voltada para objetos, muito voltado e apegado aos bens, às coisas incríveis. São coisas incríveis, são coisas maravilhosas, são criações lindas, são criações que nos ajudam tanto, mas vemos as pessoas adorando os objetos e os seres criados, as pessoas, e vemos isso de uma forma que elas trocam, colocam essas pessoas e esses objetos no lugar do Criador. E isso é o que o Senhor nos revela, que nós sejamos pessoas que não vamos fazer isso, mas vamos deixar o Criador no lugar que lhe pertence. Vamos sim usar os objetos, vamos sim usufruir e aproveitar dos seres criados, das pessoas, vamos se relacionar, vamos desfrutar da criação sim, mas jamais vamos trocar o lugar do Criador pelos objetos e pelos seres que foram criados. Aqui nós vemos outra verdade sobre o nosso Criador, que é aqui: todavia quem és tu, homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar o seu Criador dizendo: por que você me fizeste assim? Isso revela para nós que o Criador tem toda a autoridade, toda a soberania sobre a sua criação, e nós como criação não podemos questionar Ele arrogantemente, dizendo: o que você fez? O porquê que você fez assim, ou porquê que você fez daquela forma e daquele jeito, porquê que você me criou dessa forma, ou porquê que você fez tal coisa assim. Nós não temos esse direito. É claro que nós podemos sim fazer questionamentos ao nosso Deus com humildade, podemos sim fazer perguntas ao nosso Senhor, sim, Ele nos permite perguntar, Ele nos permite sim questionar, Ele permite isso, mas aqui a Escritura mostra um tipo de questionamento arrogante, um tipo de questionamento onde a criatura se acha melhor do que o seu Criador, a criatura se acha numa posição de mais entendimento e mais sabedoria. Mas aqui nós vemos que a sabedoria dele é insondável, o conhecimento dele é incompreensível e nós jamais poderemos questioná-lo arrogantemente. Outro fato e outra verdade sobre o nosso Criador é que ele diz aqui nesse verso que a ele nós devemos confiar na nossa vida. Se tem uma confiança que nós podemos depositar, se tem um lugar onde a gente pode investir o nosso coração e pode compartilhar e acreditar e depositar toda a nossa vida, é de fato e de verdade no nosso Criador. Então, nós vamos para a parte final aqui, para a conclusão daquilo que nós estamos compartilhando. E o verso de Apocalipse 4:11 diz: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Esse verso revela e conclui esse assunto, esse tema que a gente abordou hoje aqui nesse breve estudo que nós estamos fazendo, de que o nosso Senhor, Ele é o Criador, e por causa da sua soberana vontade, tudo que foi criado existe. Ele trouxe as coisas existentes a partir do nada. Então nós concluímos e entendemos aqui que Deus é o Criador, Ele é o inventor, o autor da existência. Sem Ele nada existiria. Por isso, Ele tem todos os direitos sobre o que criou. A sua criação revela a sua imensidão. Ela é o resultado da sua imaginação, da sua composição, da sua concepção. E o maravilhoso é saber que tudo o que Ele fez, não o fez por fazer, e sim para expressar o seu amor e satisfazer e aumentar ainda mais a sua glória. Então, quando nós olhamos para a criação do nosso Deus, nós vemos que essa criação revela o quanto Ele é imenso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é belo, o quanto há beleza e poder em tudo aquilo que Ele faz, o como Ele também compartilhou essa capacidade de criação conosco. E nós olhamos para a terra e vemos quantas criações nós, seres humanos, podemos fazer, quantas coisas incríveis são feitas por causa dessa capacidade que Deus concedeu para os seres humanos, partilhar daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E isso chama a nossa atenção através desse breve estudo, através dessas passagens que nós colocamos aqui, para conhecer mais sobre o nosso Criador. Vimos que de fato Ele é o Criador, vimos o que isso significa na prática, vimos como isso se manifesta, com que isso está relacionado, vimos com o que esse Criador quer de nós. Nós vimos que tanto a velha aliança quanto a nova testificam sobre a mesma coisa sobre o nosso Criador. E o meu convite para você é que você conheça esse Criador, que você experimente cada vez mais da sua criação,
que você seja parte daquilo que Ele é e daquilo que Ele está fazendo. Ele está nos chamando para isso, para conhecermos Ele, para prosseguirmos em conhecer. O Senhor diz que por falta de conhecimento o seu povo é destruído, mas aqueles que conhecem o Senhor estão sobre um firme alicerce, um firme fundamento, que vão garantir a sua eternidade com o nosso Deus. Por isso eu te convido a continuar aqui. Nós estamos nesse lugar de aprendizado, de compartilhar, de ensinar e de aprender. E o meu desejo é que você possa aprender, que você possa crescer em todas essas verdades, que você possa contribuir para o crescimento, que você possa, na semelhança como eu, uma pessoa que não tinha nenhuma vocação e nenhum prazer para poder estar fazendo isso aqui, mas que o Senhor manifestou a sua graça, que o Senhor manifestou o seu favor e que o Senhor me deu graça para poder estar aqui compartilhando com você. Que o Senhor comunique graça com você, que o Senhor te faça crescer em toda a sabedoria, em todo o conhecimento dele. No nome de Jesus. Amém e amém.